Evangelho do dia. O evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Meus irmãos, esta passagem é curta, eu vou ler aqui para nós tirarmos o máximo disso. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Meus irmãos, essa pequena leitura, de novo, como tudo na Bíblia, tem muita coisa aqui que nós podemos, tirar. A primeira coisa, eu acho, é trazer o contexto. Você não pode ler a Bíblia fora de contexto, pulando simplesmente passagens e tirando reflexões, como algumas pessoas fazem. Não tem problema, às vezes, numa homilia, você tirar uma coisa assim, mas o ideal é que você sempre traga o contexto antes de fazer isso. Então, exatamente, São Lucas, nessa mesma passagem, ele mostra os evangelistas voltando, outros discípulos voltando, e ele liga isso com a volta deles, e faz essa oração. São Mateus não, ele faz a ligação diretamente com o que está acontecendo antes, ou seja, são exatamente os capítulos sobre os conflitos, são as negações das pessoas que viram o Evangelho, receberam o Antigo Testamento, esperavam o Messias. Quando o Messias chega, eles não admitem, não veem, não reconhecem Jesus em sua pregação, nos milagres, não reconhecem o cumprimento messiânico, ainda estão esperando algumas pessoas. E ele faz aquelas comparações com gentios, e pessoas que vivem em profundo pecado, que nem tantas terras dos gentios, idólatras terríveis, pessoas que vivem como Sodoma e Gomorra. Então, é exatamente quando ele faz esse contraste, que de repente ele começa com essa oração. E o que de qualquer maneira é impressionante, exatamente nesse momento que ele declara que ele agradece ao Senhor, porque escondeu essas coisas dos sábios, e revelou aqueles aos pequenos. E aí há muita coisa. Primeiro que Jesus vai começar uma pequena reflexão sobre sabedoria. Sobre sabedoria, isso tem muito sentido se você entender no Antigo Testamento o que é sabedoria. Sabedoria é uma coisa prática, sim, sem dúvida, mas esse não é o único aspecto que devia ser sempre colocado. Sabedoria, no final das contas, é o que vem de Deus, que nos dá a chance de viver de maneira prática melhor, viver as suas leis, sermos pessoas melhores. Então tem sim um lado prático fundamental, na sabedoria, mas é uma coisa que vem de Deus. No fim das contas, é Deus. Então, ao mesmo tempo, Jesus vai estar mostrando como ele é a sabedoria encarnada, e ele vai falar um pouquinho de sabedoria. Então, aqueles sábios, quem são os sábios? Fundamentalmente, essa é a mensagem do Antigo e do Novo Testamento, embora no Antigo isso fique menos claro, às vezes, não, nem sempre, às vezes é bem evidente, mas muitas vezes, exatamente os sábios são aqueles que aceitam a palavra de Deus, que vivem conformando a sua vida a Deus. Mesmo quando você tem coisas como provérbios simples, sabedoria que parece sabedoria popular, o Senhor deseja que isso seja dado para que você viva uma vida mais conformada ao Evangelho. Então esses são os sábios. E Jesus vai agradecer porque os sábios da terra, aquelas pessoas que se acham sábios, mas não se abrem ao Evangelho, se não são os verdadeiros sábios, aqui é o ponto. Esses não são os verdadeiros sábios. Os sábios são aqueles que aceitam com docilidade o Evangelho, que abrem o seu coração. Porque nós, meus irmãos, nós temos resistências, nós trazemos resistências do nosso dia a dia, das coisas que nós ouvimos, da nossa cultura. Então é difícil, nós temos, às vezes, opiniões políticas, ideológicas ou sobre qualquer coisa, que às vezes parecem interferir no que nós ouvimos a igreja. Você vê as pessoas querendo julgar o Papa, julgar a igreja, julgar coisas. As opiniões entram no meio do caminho, aí às vezes desviam as pessoas. Mas sábio vai ser aquele que, com docilidade, se abre ao Evangelho, mesmo quando o Evangelho parece estar dizendo uma coisa que você não acredita ou você não está entendendo bem, ou a igreja que leva o Evangelho em frente e protege o Evangelho parece estar dizendo alguma coisa assim. Você tem que ter uma docilidade em você para certamente não julgar isso, não querer julgar a igreja e jamais a palavra de Deus.
né? E não querer adequar a palavra de Deus à sua ideologia, mas adequar aquilo que você acredita à palavra de Deus, né? Então, tudo isso é difícil. Muita gente está errando, muita gente leva a ideologia ao, sabe, as últimas consequências, distorcendo a palavra ou até abandonando a fé, né? Então, o sábio, fundamentalmente, vai ser aquele que aceita o evangelho e vive conforme o evangelho. É isso que Jesus está, é claro, falando sobre isso, né? Quem vai ser esses pequeninos, né? Isso tem todo o sentido daqui, que você vai ver por todo o evangelho. Os pequeninos são citados nos salmos, né? Algumas vezes no Salmo 19 ou 18, Salmo 119 ou 118, né? Que você até no na versão da grega, né, do Antigo Testamento, você vai ter usar essas népios, que são exatamente crianças, essas vão ser os simples, né, que é um tema do Antigo Testamento, né, os simples, aquelas pessoas simples, as pessoas que são como crianças, que é exatamente o tipo de comparação que o Nosso Senhor está fazendo o tempo inteiro, né, que é a linguagem da Septuaginta, como é chamada popularmente a tradução grega do Antigo Testamento, nessas passagens, né? Nesses dois salmos, por exemplo, que eu citei, essas pessoas simples são exatamente tratadas como as crianças em grego, né? Então, essa é a exata visão que Nosso Senhor Jesus Cristo está falando dos pequeninos. Os pequeninos são as pessoas simples, que às vezes o mundo acha simplórios, mas é exatamente aquela pessoa que aceita a palavra de Deus, enquanto o mundo está dizendo, tá vendo, que como você é bobo, ingênuo, você tem que fazer isso e aquilo, você seria mais sábio seguindo essa e tal pessoa, essa e essa ideologia, mas não, tem gente que é humilde o suficiente para se fazer como criança e aceitar a palavra de Deus, a palavra do Pai. E é exatamente por isso que o tema de tudo que Jesus está falando é sobre ele e a relação dele com o Pai. Por quê? Porque você aceitar isso com humildade é você aceitar como uma criança, como uma pessoa simples. Por que uma criança? Por que essa imagem? Que fundamentalmente a criança é aquela pessoa que tem total fé, total confiança no Pai. Ele sabe que o Pai nunca vai fazer algo ruim. E por isso que você trair essa confiança é uma coisa tão terrível, como acontece em casos tão grotescos pelo mundo. Porque a criança confia inteiramente num Pai. Ela confia inteiramente que o que você falar, o que você fazer com ele vai ser bom. Então ele obedece. Então o que Deus quer é que você se abra inteiramente à palavra do Pai, mesmo quando te parece tão difícil, né? Então esses são os pequenos, esses são os simples que Jesus fala, esses sim que têm a eles revelado a verdade de Deus, porque eles abrem o seu coração para isso, e não as pessoas que colocam tudo aquilo que você traz, e nós trazemos tanta bagagem, meus irmãos, sabe? Nós trazemos tantas bagagens culturais, intelectuais, de coisa que às vezes se colocam entre nós e o evangelho, e não pode, você tem que se abrir totalmente, né? E tudo isso, com essas curiosidades que eu sempre tento trazer, isso se dá num. Tudo isso aqui tem o formato de uma oração, né? De uma oração predominantemente judaica, ou seja, uma coisa que cumpre o Antigo Testamento. Jesus está trazendo uma coisa como não só um rabino, mas como alguém que cultiva o cumprimento do Antigo Testamento nele mesmo, né? E, por exemplo, ele abre com essa expressão, né? Eu te agradeço, que é uma forma de uma oração de ação de graças, né? Em grego ele traz essa palavra exomologeo, que pode ser transferido exatamente como dar graças, ou louvar, ou mesmo confessar, que acontece de outras vezes. E esse tipo de oração está muito presente, é típica, né? Toda sinagoga até hoje abre como oração o tempo com a tefilá, né? Que é uma oração que você lê e você vai ver várias vezes sobre exatamente com essa forma, né? E você tem o que está muito presente nisso é essa oração: eu te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, que é uma coisa rara no Novo Testamento e usada tipicamente e muito no Antigo Testamento. Você isso no livro de Tobias, por exemplo, no capítulo 10, nem toda a versão, às vezes o capítulo 7 também, mas o livro de Tobias tem mais de uma versão, tá? Então você pode não achar isso dessa maneira, mas enfim, você exatamente o tipo de oração
que você tem, né, uma oração litúrgica muitas vezes. E você vê, perdão, você vê isso na versão, é, nas orações hebraicas que você encontra em Qumran, ou seja, no pergaminho do Mar Morto, entre os essênios, eles tinham orações, né, dos salmos de ação de graças dele. Os salmos de ação de graças são coisas importantíssimas para todos nós, e a versão dos salmos de Qumran, dessa comunidade do que escreveu os pergaminhos do Mar Morto, você tem esses salmos, os Rodaiot, né, que são os salmos de ação de graças deles, eles sempre começam, né, ou tem exatamente essa mesma tradição litúrgica. Então você vê, há uma tradição se desenvolvendo muito forte que Nosso Senhor está usando ali, que vem do Antigo Testamento, está se cumprindo e nele se cumpre, para mostrar a maneira de você fazer isso e rezar. E por toda essa oração, de novo, você vê esses dados, esses traços de uma oração típica de um judeu da época, típica de uma sinagoga, de uma celebração religiosa, litúrgica, que está se cumprindo em Cristo, né? Então você tem tudo isso aqui sendo trazido, para frente, né? Bem sendo colocado na cara de todo mundo que quer ver exatamente como como o Senhor cumpre a tudo isso, né? E de novo, é preciso lembrar sempre que você também tem esses tons aqui escatológicos das pessoas que aceitam, as pessoas que se negam, né? Esse contraponto, embora Jesus agora está dando uma luz boa a isso, né? Ou seja, agradecendo a Deus porque há pessoas que aceitam. Essas pessoas são aquelas que aceitam também conformar a sua própria vida ao Evangelho. E nós temos que esperar, irmãos, que nós estejamos entre essas pessoas. Que nós possamos amanhã, hoje, sempre, rezar com a família, para que possamos abrir nossos corações para viver, para sermos conformados ao Evangelho, para que estejamos entre essas pessoas, esses pequenos, que aceitam o Evangelho sem que a nossa bagagem atrapalhe. Então, poderemos pregar o Evangelho, dar testemunho da misericórdia divina, e então estaremos com o Senhor no banquete do Cordeiro. Amém. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.